A inteligência artificial é um tema bastante discutido. É aquele tipo de assunto que praticamente toda pessoa tem uma opinião formada, seja defendendo ou sendo absolutamente contra. Mas será que todo mundo realmente entende o que é? O cinema, as séries de TV e os livros abordam esse tema há muito tempo, normalmente focando em robôs humanoides e equipamentos muito sofisticados. No entanto, a inteligência artificial faz parte do nosso cotidiano e está presente em diversos recursos que utilizamos, desde o entretenimento até as tarefas domésticas. E você, sabe o que é inteligência artificial? Desenrola aí! Eu sou Natália Richter. E eu sou a Pietra Dardi. E neste episódio vamos falar sobre o que é inteligência artificial, sua evolução ao longo dos anos, os dilemas que surgem com o seu desenvolvimento e suas possibilidades para o futuro. E quem vai desenrolar esse assunto com a gente é o professor Fabrício Preto e o estudante Matheus Roveda. O professor Preto atua na área de TI desde 1994, desenvolvendo atividades como suporte, análise de sistemas, gerência de projetos e gestão de produto de TI. Ele é proprietário da empresa Ubiquiti Solutions e sócio da G6 Tecnologia. Também é coordenador do CRI-TI e é professor dos cursos de computação da Univates. E as atividades como professor e instrutor começaram lá em 1996, sendo as primeiras aulas na educação básica, passando pelo ensino técnico e a partir de 2008 no ensino superior também. Ele é formado em análise de sistemas pela Unicinos, licenciado em computação pelo Instituto Federal e mestrado pela PUC. Leitura, empreendedorismo, participação e organização de eventos são atividades que completam o seu dia a dia. Já o Matheus é professor e tutor do CRI-TI e no Jovem Aprendiz TI, engenheiro DevOps, youtuber e líder de comunidades. Ele cursa bacharelado em engenharia de software pela Univates e tem paixão por ensinar, compartilhar, aprender coisas novas, software livre e pelo espaço. Sejam bem-vindos ao podcast, professor Matheus. Olá meninas, tudo bom? Olá jovens, tudo certo? Prof, em 94, eu nem tinha previsão de estar aqui. Em 94 eu comecei a trabalhar com TI e comecei a dar aula em 96. Então esse ano faz 27 anos que eu trabalho com a tentativa de ensinar alguma coisa. Sim. Com certeza muita coisa. E aprendeu muito também nesse período, né? Nossa, eu comento sempre que naquele tempo, quem é que joga um jovem de 17, 18 anos numa sala de aula e deixa essa criança entrar? Eu sempre culpo quem deixou eu entrar na sala de aula, né? A culpa não foi só minha. Tentando tirar um pouco do peso das quadras. Mas foi muito produtivo e me apaixonei pela área desde aquela ocasião e leciono desde então, mas sempre com um pé no mercado. O que é importante também, né? Manter-se atualizado também. Exato. E uma coisa é certa, muita coisa mudou desde que tu começou a dar aula nessa área, né? Bastante coisa. Nossa, a sociedade mudou, as crianças mudaram, os adolescentes mudaram, né? Os pais, né, que eram as crianças daquela época, têm outro tipo de cultura hoje, os valores mudaram. Bom, acho que a conversa iria longe, mas mudou, né? Mudou bastante coisa, algumas por negativo, tá? O professor perdeu um pouco a regência de classe, que é um pouco ruim, uma área que sofre tanto pra tentar ensinar e educar. E vocês são colegas, né? De trabalho também. Sim, a gente tem uma relação professor-aluno por causa do curso. O Matheus é formando esse ano, tá no TCC 1 e 2. TCC 2, esqueci, mas ele tem mais algumas cadeiras. Não é tão bom assim, você tá fazendo TCC, mas o pós é muito bom, né? Mas ele tá quase tudo pronto agora, mas... só falta o TCC. Só falta fazer, mas fora o fazer tá pronto. E ele se forma esse ano, então a gente se conheceu durante a faculdade, durante alguns eventos. O Matheus gosta de organizar eventos, eu também gosto de organizar eventos da área de TI, né? É onde eu piso, particularmente. A gente se conheceu dali e ano passado rolou o CRI-TI, todo mundo da casa acabou se envolvendo e precisávamos de um cenário que o CRI foi estruturado, ter no turno da tarde, intensivo, imersivo, todo o apelo que o curso possuía, uma pessoa, um tutor, professor muito capacitado em diversas áreas de conhecimento da área de TI. Chamei o Matheus. O Matheus tem um canal no YouTube, que é o Roveb, depois ele pode explicar certinho qual é o canal, e ele então conhece diversos assuntos, ou seja, mesmo não estando graduado ainda, qualquer assunto que nós iríamos ver no curso do CRI-TI, ele daria conta muito bem para assessorar tanto os profs quanto os alunos que viriam, né? Isso não chamou atenção, né? Tipo, ele já é professor, mas calma aí, não é formado ainda, isso que demais, né? Deu super certo e esse ano a gente foi pro CRI, então na segunda rodada pro turno da noite, o Matheus continua, então como funcionário da Univates, a gente trabalha junto nesse segmento, aí ele tá fazendo TCC, aí eu sou orientador do TCC dele, daí a gente continuou na relação de TCC, o TCC dele
dele e do colega é na área de produto. Na TI nós temos um segmento que é voltado para fazer pesquisa e para fazer produtos. E eles têm um produto que eles estão desenvolvendo, ele e o colega Zeno, e daí provavelmente está saindo uma startup para comercializar realmente um produto, né? E aí a gente vai entrar de sócio. Então a gente vai continuar a relação mesmo fora do... Não vão deixar um sair da vida do outro, assim. O negócio vai andar. Vai ter que ser difícil pra se livrar um do outro. Vocês têm uma história parecida, né? Até também, assim. Se para pensar por idade, na verdade é bem parecida. O Matheus começou a dar aula agora recente, né, Matheus? Com 24 ano passado. 24. Eu comecei com 17. Eu comecei um pouco antes, mas a bagagem que o Matheus tem com 24, eu não tinha com 24. O conhecimento que ele tinha com 24, eu não possuía todo esse conhecimento que ele tem hoje, comparando de outras gerações. É uma pessoa que tem bastante destaque, se puxa muito para as coisas, e eu não tinha essa bagagem tanto com 23, 24 anos, quando eu estava lá prestes a me formar lá naquele momento, né? Eram estágios de vida diferentes. Eu corri muito atrás depois, com outras situações, mas realmente o Matheus está comigo trabalhando lá porque é uma pessoa muito capaz, e hoje nós temos, em todas as áreas, eu acho, né, pessoas que se puxam bastante. Sim. Né? Que se dão o máximo e se destacam e merecem o seu lugar ao sol, e a gente tem aquela galera que continua meio nas cordas, né? Então vai acabar existindo isso em todas as áreas. Acho que só sucesso pra ele, vai dar tudo certo. Assim esperamos, né? Funcionar como um chaveirinho, né? Vai aprendendo como se ministra uma aula, como se portar, até pra atalhar um pouco os caminhos. Esperamos que sejam mais longos anos aí de trabalho, e se der certo ainda o negócio, a gente vai construir bastante coisa juntos aí. Demais, uma baita experiência, né? Pra quem ainda tá perto de se formar, já tem toda essa bagagem. Bom, então vamos começar falando sobre o que é inteligência artificial. Então, como é que a gente explica isso de uma forma que seja compreensível pra todo mundo? Uma maneira mais fácil de entender tá no próprio nome, né? Inteligência artificial. Primeiro é ter mecanismos inteligentes. Mas é meio óbvio. Não, mecanismos inteligentes. Ferramentas inteligentes. Eu gosto de chamar de mecanismos ou de ferramentas porque parece que é só um computador. E a gente também tem que expandir um pouco a cabeça que hoje tudo é um sistema informatizado, né? Então, o nosso tradicional computador de mesa ou laptop, sim, ele é um computador. Mas o nosso smartphone hoje ele é mais poderoso em quesito de software, de hardware, né? De 8 núcleos, 6, 8 GB de RAM, né? Ele é mais poderoso do que um computador de 15 anos atrás. Ele faz muito mais no bolso da gente, né? Até tem uma informação que é bacana, né? O homem, quando foi à Lua, tinha um computador muito inferior ao que a gente tem no bolso hoje, né? Então a gente foi à Lua, uma baita de uma nave, todo pouso automático que não foi guiado por um ser humano para pousar, e hoje a gente tem no bolso computadores com, sei lá, não vou chutar aqui um número de vezes, mas é absurdamente mais potente do que o computador que levou a gente para a Lua. Exato. Então a gente tem sistemas computacionais nos cercando em diversos segmentos, então nossos computadores tradicionais, nossos smartphones, só que a gente tem hoje semáforos inteligentes. Eles controlam de acordo com o fluxo do trânsito, eles têm uma certa inteligência para dizer quanto tempo vai ficar aberto num cruzamento, onde eu tenho uma via A, uma via B lá perpendicular, que se cruzam, e saber se não, é normal, é 30 segundos para cada lado. Dependendo da hora do dia, mais eficiente que o segmento A fique 40 segundos aberto e que o outro fique 20. Tem um balanceamento inteligente. Às vezes chega a ser uma IA, se eu for só calibrar por horas do dia e isso for fixo, não tem nenhuma inteligência nisso, porque isso é pré-programado. E eu acho que uma das grandes sacadas, o Matheus vai me ajudando aqui nessa construção, para não ficar técnico, pra gente não falar de rede neural e de rede de aprendizagem, que a gente já vai chegar lá, é que tem que ter inteligência ao ponto de não ser pré-programado. Se eu definir que o semáforo vai ficar aberto tantos segundos numa, tantos segundos na outra, em tais horários do dia, das 8 às 9, das 9 às 10 e meio-dia outro horário, isso é pré-programado, não tem inteligência nisso. Tá pré-programado, é fixo, todo dia vai acontecer da mesma maneira. Se eu tiver sensores, né, pode ser por câmera, pode ser um sensor de movimento que nós temos nas casas por causa dos alarmes, né, a gente passa no alarme, ou uma câmera que nós temos nos veículos hoje, né, os veículos hoje já estacionam sozinhos. Tem uma câmera que quando tu dá ré, ele mostra pra ti onde é o meio-fio, e ele tem condições de fazer ali a torção da direção pra fazer o encaixe do veículo dentro da cota do carro, do slot, pra fazer o estacionamento. Se ele for fixo, não tem inteligência. Agora, se ele conseguir vir um sensor que monitora a passagem dos veículos por aquela via, perceber que o tráfego na avenida A, ele é muito maior, mais intenso do que na B, não depende da hora do dia. Ele é adaptável automaticamente ao ponto de, olha, eu vou deixar esse semáforo mais tempo aberto, porque eu vou evitar engarrafamento nesta via. Na outra via, quando eu deixo aberto, eu faço quantas rodadas? 5, 10, 20 amostragens, que são por vezes que está aberto o semáforo. Eu percebo que na via B, nossa, no tempo que está aberto, passam X veículos. Na A, passa XV5. Passa muito mais veículo na A. Se eu deixar aquela via fechada ao mesmo tempo, vai dar engarrafamento. Vou me adaptar. Vou deixar ela aberta mais tempo, depois eu pego e desfaço a minha configuração. Meço de novo. Não, o fluxo continua intenso. Continua deixando aquele semáforo mais tempo aberto. Desfaço de novo
novo e verifico, não, o fluxo tá mais ou menos parecido, pronto, deixo os dois equilibrados novamente, até para não prejudicar a via B, que então ela vai estar sempre mais lenta, né? Sempre mais tempo fechada. Esse mecanismo de ser inteligente, de ser reativo e de ser proativo, de promover algumas modificações, eu acho que é o que agrega inteligência para os dispositivos. É não pensar que eu deixo pré-programada a minha cafeteira, que é uma cafeteira até simples, que amanhã de manhã, às 5h30, quando eu levantar, ela vai passar o café. Tem isso na minha cafeteira. E isso vai ter uma inteligência artificial. Não, é um timer de programação, né? Ela vai passar café, vai ligar e vai passar água quente às 5h30 da manhã. É só o que ela tá fazendo, não tem inteligência envolvida nisso. Agora, se ela tiver adaptabilidade, a gente começa a ter um pouco de inteligência. Faz sentido? Eu acho que, complementando o que o Fabrício trouxe, inteligência artificial é uma caixa gigantesca que tem várias e várias coisas dentro dela, né? E faz bastante alusão à própria inteligência do ser humano. A gente tem um computador mais potente que existe na nossa cabecinha, né? O famoso cérebro. E quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está tentando transcrever, vamos usar assim uma palavra bem grotesca, isso para algo artificial, para sistemas de computação, para a gente deixar esses sistemas mais inteligentes. Então, seguindo na linha do que o Fabrício comentou ali do semáforo, que é um exemplo muito bom, a gente pode pegar algo que é um pouco mais acessível para as pessoas. O robozinho que limpa a casa. Ele pode ter inteligência, ele pode não ter também, né? Um robozinho burro é aquele que sai batendo tudo todas as vezes que tu liga ele. Ele não vai ter sensor para identificar, para fazer um mapa e tal. Os robôs, atualmente, eles já são um pouquinho mais inteligentes, esses de limpar, né? Eles já percebem, fazem o mapeamento da casa, mapeiam, né, que é a casinha deles, que eles têm que ir lá recarregar ou esvaziar, e eles fazem isso sozinhos, né? Eles voltam e já se limpam, já se recarregam, se ele tá com a bateria um pouco mais quase perto do fim, né? Ele já identifica que naquela casa sempre tem uma esquina, faz um mapeamento, pode ser de calor, qualquer tipo de sensor, né, de proximidade, e ele já vai otimizar as próximas limpezas dele. Então aqui a gente tem inteligência aplicada, não é simplesmente um robozinho que sai indo pra frente e pra trás, né, bateu, volta, né, que é o comum, né, o bateu, volta, não tem nenhum tipo de inteligência, ele só bateu e voltou. Se ele começa a identificar, começa a aprender com os próprios erros, ele vai criando uma certa inteligência e vai deixando o trabalho cada vez mais fácil, cada vez mais otimizado, né, vai tendo mais performance. Sim. Isso tá disponível nas lojas, né? Tá disponível para um consumidor final comprar esse robô. Mas esse Não assim é eu já da não NASA. conhecia, Não não. é É da o que eu NASA. conheço, aquele que se bate Inteligente. todo. E olha que eu nem tenho, né? Eu A conheço NASA lança dispositivos, deve ter a NASA, a agência russa, a agência chinesa, né? O Matheus gosta de espaço, né? Então ele conhece bastante desse assunto. Sim, eles devem ter coisas que nós não temos ainda no nível popular, né? Não é nenhum tipo de lobby ou um tipo de conspiração, mas os exércitos também possuem muita tecnologia que nós não possuímos. E que a gente nem sabe. Nós nem sabemos muitas delas, com certeza nós não sabemos. Não é nem disso que nós estamos falando. Quando a tecnologia chega ao ponto em que eu pego, encosto aqui, tem o Face ID, né, como tem os da Apple, né, ele rapidamente vê que eu sou eu, né, reconhece a pessoa, no caso, né, isso tá no bolso da gente. A gente não conseguia fazer reconhecimento de imagem até bem pouco tempo atrás, era fluido como isso. Quando isso chega no bolso da gente, é porque tem coisa mais avançada do que isso. Quando a gente chega a ter um robozinho que faz a limpeza da nossa casa automático, tem coisas mais robustas do que isso. E tem ferramentas muito mais próximas do que a gente imagina, né? Tipo, até mexendo no Google, assim, no YouTube, por exemplo, tem as legendas automáticas, né? A Fantástico. própria rede social, se a gente for parar para analisar, ela é composta por um monte de inteligência artificial, né? Se a gente pegar o YouTube, que foi o exemplo citado, ele observa o que a gente está assistindo e ele deduz o que a gente gostaria de assistir. Então ele está aprendendo, aí a gente entra numa gama de discussões se isso é ético ou não, enfim, né? Mas isso fica por um outro papo, mas ele observa o que tu tá fazendo e aprende. Ele entende o que ele precisa te mostrar para te continuar assistindo vídeos. E assim vem algoritmos de Instagram, de Facebook, de próprio Spotify, né? Por que o Spotify ele se diferencia de outras plataformas? É justamente pelas playlists que ele monta conforme o teu gosto. Então ele tem uma inteligência para entender o que tu tá ouvindo para poder disponibilizar isso depois. E quer aumentar isso, né? A ideia deles, não sei se é pra esse ano ou pro ano que vem, é ser completamente, tipo, joga lá e diz, ai, quero ouvir música. E ele vai te dizer, ouve isso aqui. O plano deles é melhorar ainda mais isso. Bom, e ao contrário do que muitas pessoas pensam, e acho que isso já tá um pouco no papo de vocês, é que a inteligência artificial, ela não é algo novo, né? Não é só o que a gente tá vendo hoje em dia do celular com reconhecimento facial. Ela vem há muito tempo, né? A IA veio no final da década de 50 e início da década de 60. São 63 anos, né? Nossa, quanto tempo! As pirâmides são bem mais velhas que isso, né? Sim.
Então vale sempre a gente pensar que o que talvez possa impactar, e a gente vai chegar no assunto do ChatGPT provavelmente logo na sequência, né? Porque tá muito em voga na mídia mundial e muito polêmico, é que a TI, ela sim deve ter um pouco de atenção quando for falar desse tema, mas a gente é muito novo dentro de um cenário mundial. Nós falamos de TI há pouco tempo. Nós tivemos o primeiro computador digital depois da década de 40. O transistor foi criado, sempre erro o ano, mas é 47, não lembra, Matheus? Acho que é por aí. Acho que é 47. Até lá era analógico. Se tiver algum ouvinte, ou se as meninas tiver algum parente, deve ser pai ou avô, ou avó, com as TVs, a válvula, que tinha as válvulas, vocês viram quando a gente tiver um filme, a válvula, a gente ligava e demorava a aparecer a imagem da televisão, porque as válvulas tinham que aquecer, né? Porque ela enchia de energia para poder mostrar uma informação. Isso desligava e ele ainda ficava com parte da imagem esmaecendo a imagem, o áudio, ou um rádio, né? Os rádios são muito potentes, a válvula, são muito bons amplificadores. O que acontece? Isso era analógico, totalmente analógico. Hoje em dia um transistor, ele comporta várias válvulas dentro de uma pecinha tamanho de um pendrive. Um pendrive comporta vários transistores, vários que eu digo é na casa de milhar, que seriam 1000 válvulas. Tamanho de quase uma garrafa PET que tá na nossa frente, os ouvintes não conseguem ver. Então pense em 1000 disso que é num pendrive, assim, isso, tem a mesma representação. A partir dali veio a miniaturização. Se for olhar o histórico da computação, que lá na década de 30, 40 tinha o ENIAC, o EDVAC, lá que tinha 30 toneladas. E fazia muito menos do que faz o nosso celular. Imagine um prédio 1, acho que até uns 2 ou 3 prédios 1 aqui da Univades, para comportar um computador desse tamanho lá dentro. Ele tinha, dependendo do tamanho da sala, ele tinha 2, 3 andares, era bastante, tudo por válvulas, tudo por fios, mas ele fazia coisas magníficas pra época. Hoje ele é muito menos que o nosso celular, com certeza. Eu diria que o nosso micro-ondas tem mais processamento do que tinha talvez o ENIAC. O micro-ondas tem muita inteligência, tá? E aí veio o transistor em 47, só que deu 10 anos mais ou menos, a gente começou a falar de, será que a gente não consegue simular? E aí talvez venha a resposta para também complementar a pergunta 1. Simular o pensamento humano, né? É uma inteligência que não é natural, não é biológica, ela é artificial. Consigo reproduzir o pensamento humano de alguma maneira? E os estudos começaram lá atrás e deu início muito baseado na biologia e na fisiologia, porque o cérebro humano tem o axônio, tem o neurônio, como é que funcionam as conexões entre as partes e como isso se desenrola. Então foi muito baseado no que existia na época. E aí começou a se desenrolar a pesquisa. A gente então, 60 anos que a gente fala desse assunto, e aí ganhou um forte peso nos últimos 10, Matheus. Você vê precisar agora quanto tempo tá no holofote da situação. Mas ela não é nova, né? Já se falava sobre sintetizadores de voz que permitiam que eu dissesse. O Via Voice é um que eu conheci em 93, 94, quando eu fazia manutenção de computadores e tu tinha que instalar, era pra Windows, e um CD, e tu podia editar textos no Word. Como tu disse que não era nem projeto, né, Natália? Tu falaste, né? Já dava pra editar textos. Olá, a casa é bonita, o céu é azul. Tu fazia vários cadastros, né? Calibrava a tua voz e ele digitava pra ti. Era preciso? Não é 100% preciso. Mas já dava ajuda de acessibilidade pras pessoas. E, nossa, isso faz mais de 30 anos. Isso já existia. Depois foram surgindo outras vertentes. Só que atualmente isso explodiu. Né? Eu acho que isso está bastante atrelado com o nosso poder computacional. A tecnologia dá informação diferente de algumas outras coisas, né? Se a gente for pegar, por exemplo, as pirâmides estão lá há milhares de anos, né? A tecnologia da informação, ela evolui muito rápido. A gente diz que ela evolui aí de forma exponencial. Então ela quase sempre dobra de processamento, enfim, conforme o tempo vai passando. Eu tô assistindo uma série na Netflix, gosto bastante desses documentários, e apareceu lá a sugestão por inteligência artificial também, da batalha bilionária travada ali pelo Google Earth e o Terra Viva, se eu não me engano. E lá eles falam, né, eles mostram toda a criação do algoritmo que daí entra nas batalhas judiciais, se foi usado ou não pelo Google Earth, que eles estavam criando uma tecnologia que nem eles sabiam que se dava para funcionar aquela tecnologia. Então a gente tá agora com bastante foco em inteligência artificial, justamente porque a gente criou tecnologias ao longo do tempo que permitisse a gente chegar num chat GPT da vida, né, chegar num micro-ondas mais inteligente do que um PC, justamente por conta dessa nossa evolução. E agora, cada vez mais, a gente está criando mais tecnologias que vão suportar novas inovações, novas mudanças, e talvez a gente vai começar a ter um robô lá, começar a fazer um Matrix da vida, né? Mas conforme a gente vai evoluindo, vão surgindo mais coisas, e por isso que, minha opinião, inteligência artificial está em foco agora, nesses últimos 10 anos, porque a gente criou uma maturidade aí com processamento, com informática. Em complemento que, apesar de ter 60 e poucos anos de estudo, desde que foi cunhado a primeira vez o termo, andamos muito rápido, né? Essa duplicação que o Matheus fala, isso é a lei de Moore, que está nos livros de computação, eu acho que ela ainda continua vigente, eu deveria saber essa informação. Não continua por conta do silício, né? Ela caiu, né? A lei de Moore, eu não tinha essa informação
precisa, Matheus. Olha, tá aí o Matheus, tá vendo? A cada 18 meses dobrava o poder computacional. A lei de Moore dizia isso. A cada 18 meses iria dobrar o poder computacional. Né? E caiu por terra, né? Ainda não se tem afirmação que caiu por terra, mas já está se tornando inviável pelo silício, né? Ele não aguenta mais, porque a gente está falando de silício, está falando de elemento químico. Não aguenta mais esse poder computacional. Por isso que cada vez mais a gente tem aí processadores com mais cores, né? Botam lá, daqui uns dias a gente vai ter 2 processadores no PC lá, para poder alcançar, dobrar esse poder de computação. Mas a gente está chegando nesse limite para esgotar a capacidade de duplicação. Silício é do que é feito os nossos processadores. Então, como ele trabalha por dilatação de calor, por impulsos elétricos, ele tem uma limitação física e química, tá? Então, eu não consigo mais colocar numa área tão pequena de dados, aumentar tanto a frequência que nós tenhamos computadores, dispositivos tão velozes. Por isso que se intensificou também nesses anos. Agora até deu uma acalmada, né? Mas acho que uns 2 anos atrás, antes da pandemia, o pessoal tava louco falando de computação quântica e não sei o quê, que esse seria um caminho pra gente continuar tendo aí muito processamento, né? E quem sabe respeitar a lei de Moore. Claro que esse não é o objetivo, mas justamente para ter uma outra forma de não ter algo... Computação quântica é um negócio muito louco. É bem distante de nós. Bem distante. Mas para não ter essa limitação química e física que a gente tem, na real, do silício. E que gera também uma poluição e extração... Gera o lixo eletrônico, proveniente disso. Olha o nosso celular, quanto tempo hoje em média, já pode jogar no Google e pesquisar isso depois, né? Fica tema de casa dos ouvintes, né? Quanto tempo em média dura o nosso aparelho telefônico hoje, né? Até tem uma frase que eu gostei de um evento que eu participei, né? Que foi justamente, a gente não, parece que não compra um celular, parece que a gente aluga ele por 3 anos, depois tem que trocar. A gente não compra mais porque a gente não pode mudar as pecinhas dele, não pode fazer nada, e ele simplesmente vou parar de funcionar. Tem que fazer algo novo, assim, né? Senão não adianta. Ficou lento, porque ficou não sei o que, até tem espaço, e aí isso vai gerar descarte. Esses dias eu tava até brincando que, assim, às vezes a gente quer que as coisas sejam muito rápidas. Cara, meu computador não acompanha a velocidade que eu quero que ele seja. Mas antigamente tu tinha que ligar, a gente tava falando esses dias no setor sobre internet de escada. Sim. Uma colega de trabalho explicou pra gente como é que funcionava, né? Que a gente não é da área de vocês. Pensando que tinha que esperar todo aquele tempo. E hoje em dia, meu Deus, levou, sei lá, 1000º de segundo, eu já tô braba, que não tá rápido o suficiente. Se for na empresa, já liga pra TI, né? Já liga pra TI, cara, o F5 do site não carregou o site. Indignado. Se é no celular, já vai no Google. Por que meu celular tá demorando? Já pensa que é um problema, né? Exato. Porque a gente quer que as coisas sejam muito rápidas também. A gente tá mais imediatista nesse contexto também, né? Também. Sim, a gente acompanha, né? Acho que é cada vez mais, assim. E daí o celular fica lento em 3 anos, como a estimativa que o Matheus deu, a gente vai lá e troca o celular. O nosso PC para de responder, leva numa oficina técnica. Uma técnica, eles vão formatar talvez, porque os aplicativos também ficam mais pesados, lembremos disso, né? Eles exigem mais recursos. Então depois de um tempo fica isso, mas a máquina, ela acaba, né, decaindo, ela não rende mais tanto. Inevitavelmente a gente vai acabar trocando de dispositivo eletrônico. Então gera lixo eletrônico, gera tudo mais, mas é para atender também a novas demandas. A gente não tirava fotos 4K há 10 anos atrás. Não, com certeza não. Vocês que gostam de mídia, vocês gostam de tirar foto 4K? Vídeo principalmente. Vídeo então, né? Não gosta de fazer vários efeitos ali. A galera gosta, né? Esse entretenimento que antes de mais nada é uma área de negócio, né? Nossa, isso vende muito bem hoje. Então a gente quer dispositivos com uma câmera melhor para filmar, para tirar fotos, com microfone com uma boa captação. A gente trabalha com esse dispositivo o dia inteiro, certo? Mandando áudios, né? Mandando pequenos recortes, mandando print, né? Então a gente não vive mais sem esse negócio. É verdade. E as aplicações da inteligência artificial, elas são diversas, né? E ela pode ser usada em saúde, finanças, indústria, educação e muitos outros setores. Praticamente tudo, né? Vocês podem dar alguns exemplos, assim? Eu acho que a gente já trouxe vários exemplos durante o papo, mas tem uma que me chama bastante atenção, que é na área da saúde, né? Eu acho que sempre que a gente fala em todas essas áreas, eu acho que a área da saúde é a que mais vai ter impacto no nosso dia a dia. Afinal, a gente pode resolver problemas que talvez não sejam possíveis, e aí a gente tá falando de vidas. A gente tá falando de salvar vidas. Tem um case bem bacana que eu conheci num evento durante a pandemia também, que é sobre o robô Laura. Não sei se vocês já ouviram falar, né? O Jackson, que é o fundador lá, ele tava no evento e ele palestrou um pouco, né? E é um exemplo, o robô Laura, que utiliza de inteligência artificial. Eu não sei ao certo, não me lembro ao certo o que faz exatamente, mas eu sei que auxilia no atendimento, né? Consegue identificar sintomas que talvez uma pessoa, e aí vamos lá, vamos colocar cargas emocionais, longas jornadas de trabalho. A gente viu principalmente na pandemia, né? Enfermeiras, médicos, todos esgotados, né? A gente tem uma inteligência artificial que pode nos auxiliar a salvar a vida daquela pessoa por conta de um diagnóstico
segundos. Um diagnóstico rápido com base aí em sintomas que talvez um humano não perceberia, justamente por conta do cansaço, da jornada de trabalho e tudo mais. Então, acho que principalmente na área da saúde tem se desenvolvido várias soluções com inteligência artificial. Se a gente for expandir para as outras áreas, né, pegar a indústria, recentemente, quando eu trabalhava ainda em Dr. Ricardo, chegou uma máquina lá inteligente que ela detectava onde ela tinha que fazer o corte, então ela analisava o pedaço de tábua e fazia os cortezinhos certos, de forma a otimizar aquele pedacinho de madeira. Isso deu um ganho de produção lá de mais de 50%, que antes era uma pessoa que tinha que olhar e cortar. Deu escala para aquele negócio. Se a gente expande para a educação, outros setores, a gente vai achar aí um monte de soluções. Mas, ao meu ver, e tem se intensificado bastante, a área da saúde é uma das mais importantes que precisa ser desenvolvida. Até a própria Covid, se a gente for parar para analisar, a gente conseguiu chegar na vacina em pouco tempo. Por quê? Justamente por conta dos algoritmos, da inteligência artificial. A gente não precisou testar todas as possibilidades. Sim. A gente jogou lá para uma máquina e falou, te vira, testa para mim. E aí sim nós tivemos aí algumas possíveis soluções que passaram lá por todas as fases de teste, né? Para poder depois ser aprovado e chegar uma vacina em tempo recorde. Por quê? Justamente por conta do poder computacional que a gente tem e da inteligência artificial aliada a isso. Matheus falou tudo. Então, a gente tem que ter no radar o quê? Quantidade de variáveis, né? Ele falou da área de saúde, eu concordo em gênero, número e grau. Eu trabalhei um tempo no hospital e a gente se sensibiliza quando trabalha um tempo nessas áreas, né? E é muito importante. E isso que sim, a gente tem que olhar um pouco para isso. Entretenimento é legal, todo mundo precisa se divertir, mas a área da saúde, diariamente, milhares de pessoas morrem por diversos tipos de problemas que não é um acidente de veículo. Bom, se fosse um veículo autônomo, talvez pudesse evitar até o acidente da pessoa embriagada, da pessoa que pegou no sono, talvez até isso, né? Mas a saúde com certeza, mas preste atenção que vale a pena ter em mente o conjunto de variáveis. Quando o Matheus fala da jornada de trabalho, a pessoa tá cansada, a pessoa não enxerga, a pessoa estudou, não é que o médico seja uma pessoa ruim, de longe disso, não é isso que a gente tá falando, mas se eu consigo imputar, dar entrada num sistema computacional, num conjunto de variáveis, talvez um scanner poderia fazer a leitura, né? Um varredor hoje em dia, uma câmera que filma, mais um sensor de pressão arterial, mais um de pulsação, um oxímetro, mais isso, mais um pedaço do histórico da pessoa, da anamnese dela, né? Ela é cardíaca, ela é tabagista, ela é não sei o que, ela tem histórico de cirurgia. No que imputa isso, um sistema computacional dá resposta disso em milésimos de segundo. Ele não precisa de meia hora para fazer nenhum tipo de análise em cima disso. Então, é menosprezar o trabalho do médico? Óbvio que não, bem pelo contrário. Mas tem uma máquina que só gasta energia elétrica para fazer isso, né? Hoje tem coisas que também, eu vi outro dia de um palestrante, que eu achei muito interessante, temos que enxergar a IA como uma transposição da capacidade humana. Tem coisas que a gente não sabe se consegue fazer ainda, que ela pode, nesse conjunto enorme de simulações que o Matheus falou, né? Porque ele joga vários tipos, cruza. Essa combinação de elementos pode ser uma vacina verdadeira, vamos testar. Não, muda os parâmetros de entrada desse conjunto enorme de variáveis, de dose, concentração, de não sei o que. Vamos fazer o teste. E aí surgiu a vacina para nos ajudar a sair dessa encrenca que é a pandemia que terminou, né? Dia 5, a Organização Mundial da Saúde disse que parou, né? Que acabou. Então, esse volume de dados, esse tipo de simulação e às vezes a incapacidade humana. Nós temos que entender que nós temos talvez uma incapacidade. O que assusta no revés, talvez, disso? Alguns, e os mais céticos talvez não, é que dizem, a gente criou esse negócio, né? Referência de tiozão da década de 80, de 90, né? A Skynet, lá do Exterminador do Futuro, que tinha um robô, as máquinas tomam conta. Tem vários filmes que acabam trazendo esse assunto à tona em diferentes momentos. Mas a Skynet é bem final dos anos 80 e dos anos 90, muito forte. Quem é daquela época vai lembrar da Skynet sem a menor chance de erro aqui. Tem a chance de acontecer? Eu não sei se ela aprende sozinha, no mínimo de pensar. Eu não tô dizendo que elas vão dominar o mundo e que nós vamos ser escravizados e que nós seremos queimados. Então acho que a saúde ela chama bastante atenção, como o Matheus falou. Eu tive a oportunidade fui fazer um turismo no final de semana em Gramado. Eu quero mostrar pra você, só você que tá no estúdio vai poder enxergar, né? Isso aqui é uma farmácia em Gramado, onde esse robô, ele tá fazendo toda a reposição e a captura dos medicamentos. Isso aqui é uma prateleira de medicamentos, a vitrine fica pra fora na rua, ele tem os trilhos, ele vai vir perto aqui. E do lado de cá dessa prateleira aqui, existem 4 dispensers, onde o tenente diz, eu quero uma caixa de Tilenol. O robozinho vai na prateleira, pega o Tilenol e entrega o Tilenol pra pessoa. Daí ele pega e já informa um a menos no estoque, né? Porque ele entregou o Tilenol, né? Daí quando ele faz todas as junções, eles têm um trabalho a 24 horas da farmácia. É a única da América Latina que faz dessa forma. Que é aquela meia hora conversando com o cara, né? Você aguenta aí que eu quero conversar contigo. E é o atendente da loja, não é nada da tecnologia. E ela faz isso, nós temos a distribuição para nossas filiais durante a parte da noite, então ele puxa, aqui em cima tem uma esteira por cima que não dá pra ver no vídeo, onde ele larga lá e a esteira larga nas caixinhas, onde aí tem uma pessoa que só dá uma conferidinha, fecha, lacra e bota no caminhão. Esse
passa é manual. E aí ele diz, e quando ele termina de fazer isso, ele pega e limpa as prateleiras. Ele passa o pano na prateleira. Daí a gente bota aqui no dispenser na entrada, não no dispenser, na entrada, as caixinhas estão pra repor o Tilenol, ele vai lá e repõe o Tilenol nas prateleiras pra ele ficar pronto pra quando tiver a próxima demanda. Tá aqui. Gramado é uma das únicas farmácias que tem nesse mecanismo aqui, mas tá aqui, não tá longe, tá aqui. 170 quilômetros, Gramado tem um mecanismo que dispensa automaticamente, que organiza todo o estoque. Então, tem uma inteligência, tem uma lógica agregada pra fazer esse tipo de desenvolvimento. E se eu puder citar mais um exemplo, os temas de sugestões acho que é bom, né, Matheus? Sugestões. As pessoas pensam que a gente vai comprar o exemplo que eu sempre dei em aula não funciona mais, né? Você fala que vai comprar um CD, ninguém compra mais CD, né? Vamos comprar um vinil lá, um objeto que vai ter músicas dentro, né? O tocador é o player, né? Se é que todo mundo que comprar rock and roll vai comprar rock and roll, então é fácil porque o produto no estoque, lá da loja, do e-commerce, ele tem uma categoria. Eu boto o nome do produto e digo uma categoria. Assim que o cliente bota na loja, no carrinho de compras, um vinil de rock and roll do Led Zeppelin, que é sempre um exemplo, é óbvio que eu vou sugerir outras mídias do Led Zeppelin e da categoria rock, certo? Errado. Sim. Ele vai sugerir provavelmente alguns dessa categoria e vai sugerir outros que vai dizer reggae. Por que reggae? Mas não tem nada a ver com rock, né? Reggae. Aí ele tem no histórico de compra deles que X% das pessoas que compraram rock também compraram reggae. Ele acaba automaticamente sugerindo para pessoas uma correlação entre os elementos. Se a gente trazer para um exemplo que eu acho que tá no nosso dia a dia, é o próprio Spotify, né? Eu sei que volta e meia eu tô lá ouvindo aqueles daily mix que ele faz e do nada brota lá uma Miley Cyrus no meio. É justamente porque tem algumas pessoas que escutam aquele tipo de música e ele vai sugerir pra ver se gosta vai que ou não. cola, né? E aí vai da atuação. Eu sei que a gente vai comentar um pouquinho sobre aprendizado de máquina, mas a gente diz, não gostei disso aqui. Tu já vai saber que pra aquela pessoa não sugere mais. Mas se tu não calibrar, ele vai acabar sugerindo como um meio de, será que? Vai que, né? Vai que tu quer essa aqui também. Opa, e nas vezes que eu ofereci um produto fora da categoria do que o cliente procurava, X%, é matemática, tá? Matemática é discreta, não pense em milhares de formas, porcentagem. Das 1000 vezes que eu sugeri, X% a pessoa levou. Interessante, né? Vou continuar sugerindo? Não, podia aumentar esse índice, podia tentar aumentar a assertividade, porque eu quero vender. No caso de comércio, é vender. Vender. No caso da saúde, que o Matheus bem falou antes, só puxar esse tema que eu acho mais relevante do que a venda, né? Nosso mundo é capitalista, mas eu acho mais importante a gente viver do que ter muitos bens. E se a gente conseguisse descobrir a cura do câncer, que a gente tá há anos atrás desse raio, dessa coisa nojenta, que é uma coisa que mata muitas pessoas. A gente tem milhares de pessoas pelo mundo tentando descobrir a cura de várias doenças. Uma delas é o câncer. Será que não conseguimos jogar volumes de dados para dentro desses sistemas computacionais, criar modelos que nós nem conhecemos ainda, fazer com que as máquinas consigam achar formas que nós não conseguimos instruí-las, de dizer, olha, eu olhei por aqui e achei isso aqui. Meu, eu nunca olharia por esse ângulo. E ela faz uma conformação diferente de variáveis e de análise que eu nunca faria isso não faz nem sentido. Aí eu vou olhar os resultados e digo, parece que faz sentido. Caracas, mano, isso parece que faz sentido. E aí que a gente dá aquele pavorzinho, né? Eita, O que é isso? Interessante, né? Sim. Oferece uma coisa que a minha capacidade de raciocínio, olhando sempre pro meio bitolado, pras mesmas técnicas e ferramentas, eu não conseguia chegar nessa resposta. Não é uma competição, né? De quem faz melhor, assim. Como ela pode te ajudar a otimizar. Bom, um exemplo vocês já citaram antes e que acho que é necessário a gente falar, que vem ganhando muito destaque, gerando bastante polêmica, é o ChatGPT, que é uma ferramenta que ajuda as pessoas nas atividades cotidianas, como geração de texto, tradução e outras tarefas, até, sei lá, montar o treino da academia. Muita gente tá fazendo isso. Podem explicar o que ele é, qual que é a base do ChatGPT, como ele funciona e por que ele tem sido tão polêmico também? Eu até escrevi um artigo na Univates falando sobre o ChatGPT e, claro, quando a gente fala dele, ao meu ver, como toda nova tecnologia, vai ter um burburinho, vai ter treta, vai ter polêmica. O ChatGPT é uma ferramenta, fugiu agora o nome técnico, tá? Mas é para geração de textos. Ele tem lá bases gigantescas, então vamos imaginar aí todo o material que a gente gera na internet, que está disponível. O ChatGPT pega aquilo, consome, aprende com aquelas informações e com base nos inputs que a gente dá, nos textos que a gente, as perguntas que a gente faz, ele monta uma resposta. Então, se vocês perceberem quando forem usar o ChatGPT, as primeiras 3 linhas é sempre uma enrolation que ele faz. Ele está procurando a resposta, ele está lá, ele vai jogando alguma coisa só para te manter aí observando e no final ele muda e te dá a resposta que
tu imaginava ou algo do tipo. É uma inteligência que ela pode ser muito benéfica, trago pro meu dia a dia como uma pessoa de tecnologia. Hoje, muitas coisas que eu pesquisava no Google, eu tô pesquisando com o ChatGPT, porque ele me dá um resumo. Só que, como ele consome material da internet, a gente sabe que nem tudo que vem da internet é verdade. E aí também aumentam-se as chances de ele gerar alguma informação que não é verdadeira. E aí vai muito também do uso que as pessoas fazem. E aí a gente atrela de novo ao aprendizado de máquina, que é o quê? A máquina aprender o que ela tem que fazer. Quando a gente fala máquina, engloba sistemas, tudo isso que a gente está falando de inteligência artificial. As pessoas, elas podem ensinar coisas ruins. A gente teve um exemplo de um bot do... Não me lembro de quem que era, se era do Google, do Facebook, que ele funcionava no Twitter, e ele teve que ser desativado porque ele virou neonazista, porque as pessoas que estavam utilizando ele treinaram ele para agir daquela forma. E aí ele assumiu aquela personalidade e xingava todo mundo, propagava as ideias que, bom, nem é bom ficar reforçando muito. Então o ChatGPT, ele tá nessa linha de uma inteligência artificial que gera texto. Pega várias bases, com base na tua pergunta e nos aprendizados que ele já tem, ele te gera uma resposta. Quando a gente fala de polêmicas acerca do ChatGPT, a gente tem algumas aí, ao meu ver, não faz sentido, e a gente pode comentar um pouco mais à frente, mas como toda tecnologia grande que veio para revolucionar, infelizmente tem bastante mundo capitalista que tá ali por trás, que grandes empresas olharam e falaram, putz, a gente vai perder mercado para esse cara. Vamos fazer uma carta dizendo que tem que parar. Olha só, não deu certo a nossa carta. Vamos desenvolver a nossa IA, então, para bater com o ChatGPT. Também tem um outro ponto que eu reforço, que eu sou um entusiasta do software livre, da liberdade. Sim. E quando a gente fala, por exemplo, de ChatGPT, a gente não sabe muito bem como funciona por trás dos panos, tá? Então, eles têm até lá o OpenAI no nome, que de Open só tem o nome mesmo, tá? A gente não tem, empresa, no caso, a gente não tem muitas informações de como aquela coisa funciona por baixo dos panos para gerar aquela informação. Outros exemplos, Midjourney, que é bem famosa também para gerar imagens, né? Tem várias outras. Foi essa que gerou a imagem do Papa? Agora eu não lembro se foi... Não lembro se foi. Eu não me lembro se foi essa, mas é nessa linha. Sim. É nessa linha. É isso aí. E aí entra toda a ideia das fake news também, né? É dificílimo ter a distinção do que é verdade. Sim. É dificílimo. E aí entra a questão cultural mesmo, né? Como eu mesmo escrevi lá no artigo que foi pro site da Univates, vai muito de quem tá utilizando fazer um uso consciente daquela plataforma. Então, ao meu ver, sim, a gente precisa ter algumas formas de controle, precisa ter alguns caminhos para dar uma segurada, para não empolgar tanto assim, mas não é nessa linha que o pessoal tá falando. Eu acho que ele vem para revolucionar, para deixar coisas um pouco mais acessíveis, facilitar em algumas coisas, mas a gente tem que ter um certo cuidado também, porque a gente viu nos últimos anos o quão prejudicial pode ser uma fake news que está sendo espalhada, uma informação que não é verdadeira sendo divulgada. Acho que afeta muito pro pessoal da economia criativa, por exemplo, né? Se sentem um pouco ofendidos, assim. Eu tava até ouvindo hoje um outro podcast, me preparando até aqui pro papo, e eles estavam falando isso sobre economia, que não é um papo simples de ser conversado. Não. Que antes a gente gastava, vamos pegar aí quem constrói uma arte, né? Sei lá, gastava-se $1.000 para deixar uma arte pronta. Agora a gente tem inteligências artificiais que fazem aquela mesma arte por $1. Ok, vai dividir royalties com os criadores, tá? Se tu tem 10 criadores ali, vai dar centavos para cada um. Não vai resolver ainda o problema. A pessoa criadora de arte ainda não vai conseguir se sustentar com aquele valor. Então é um discurso bem amplo que eu acho que a gente tem que ter, né? Tanto a nível de textos, porque tem exemplos aí do ChatGPT escrevendo monografias. Exato. E então acadêmico. É acadêmico, então é algo bem complexo. E tem justamente ferramentas como o Midjourney e outras ganhando aí festivais de artes e tal, que podem prejudicar a economia criativa. Teve um fotógrafo que esses dias ganhou, né? E aí ele disse, eu não aceito o prêmio porque eu não fiz essa foto. Ela é falsa, eu gerei ela num dessas plataformas. Ele ganhou o prêmio de melhor fotografia e ele falou, eu queria ver até que ponto que o festival, né, a premiação, tá pronta pra distinguir o que é uma foto e o que é uma criação digital, porque eu não fiz isso aqui. E aí ele descartou o prêmio, sei lá, pra quem que foi depois, né? A polêmica veio dele, assim. Mas então... Mas pega esse cenário que tu falaste, né? É assustador, né? É assustador. Essa é a questão. E a geração de textos, ela é bem complicada. Muitas fotos das monografias. Temos uma palestra semana retrasada com o professor Agostinho Neto. Ele é da área da física, doutor em física, mas ele pesquisa a parte de IA generativa, como
como ele chama, essas ferramentas voltadas para prompts. Ele diz, resumindo, óbvio, foi 1 hora e pouco de palestra só dele, então ele falava, depende de como tu pergunta, o ChatGPT vai te responder. Ele até provocou que teremos muitos estudos, para não dizer uma área de formação, que talvez possa ser pesado, dizer que nós temos uma faculdade, uma graduação, um técnico, uma especialização para geradores e tratadores de prompts. Prompts é como tu te comunica, né? ChatGPT, você pode criar uma tal coisa? Posso. E ele gera pra ti, né? Qual é a resposta disso? Eu não sei a resposta disso, mas baseado no que eu sei, no que eu obtenho, eu te ofereço essa resposta. Então depende de como a pergunta é feita, né? E ele é um grande estudioso dessa ferramenta ultimamente. Como tu pergunta também influencia bastante. Mas todos nós já testaram? Vocês meninas? Já. Inclusive, tive auxílio pra fazer esse podcast, esse roteiro. Porque eu pensei, a gente vai falar sobre isso, né? Então eu vou testar. Sim, obviamente mudei muita coisa, mas também eu sou meio chata mesmo pra escrever. Mas assim, uma base ele dá, entendeu? Vocês estão acostumados a escrever matérias, né? Sim. Agora vocês não acham que ele escreve bem? Ele escreve bem, não só que ele é meio... linguagem de cativar. Ele é meio enrolado, isso aí, mas mas assim... que ele escreve bem? Sim. Ele escreve, tipo, um texto ok, assim. Nem criticando nenhuma área. Nossa, longe de vocês. Mas é um texto muito legível. Sim. Muito compreensível. Eu acho que é mais isso. Normalmente ele é bem didático. Tu entende bem o que ele quer dizer. Não é bem bonito. Provavelmente não. Provavelmente não tem todo esse teor, essa manha que mas tu não pediu pra que fosse jornalístico. Porque se tu pedisse pra ele fazer um texto jornalístico, ele mudaria completamente ele. Outro dia eu pedi sobre um tema computacional pra testar. Quando eu fui testar a primeira vez, eu perguntei, fale-me sobre a teoria da computação. É um assunto, né, da ciência da computação. Nós nem temos esse componente aqui na faculdade, inclusive. O Matheus deve ter visto com o professor Marcelo e ele explicou o que funcionava, que era a ideia de máquinas computacionais. Mas não gostei, não foi pouco tempo. Não concordo, quero mais explicações. Eu esperava que ele me explicasse sobre problemas NPs completos, computabilidade. A segunda resposta dele veio em tópicos. Problemas NPs completos, não com alta complexidade. Então, essa aqui podia ser resposta na questão de prova. Depende da pergunta. E de como tu é pra ele, prova, né? muito aceitável. E a polêmica que veio do CCC, só pra te interromper, desculpa, é que veio um texto ali, sem erros de grafia, a princípio, né? Porque, tem um corretor, é o mínimo que ele vai passar, né? Então, se o aluno tiver um pouco de preguiça, ele não faz nada, ele só entrega o texto assim. A gente passa por isso, né? É culpa de professor. Depende do texto que tu pede. A nossa área de TI não escreve tanto, né? Escreve código, mas não escreve tantos textos, né? E especificação de software são frases mais curtas, normalmente, né? A ferramenta precisa ter uma tela de relatórios que possibilite isso. Todas as especificações de tela são meio parecidas, né? Então, tem que ter uma verbosidade maravilhosa pra escrever. Vocês trabalham com conteúdo de texto a texto, né? As monografias são textos que têm início, meio e fim. Se a pessoa pega aquilo ali, dá um tapinha no início e um tapinha no final, é uma resenha, é um resumo. Mas será que passa no aplicativo de reconhecer plágio, por exemplo? Pior que eu acho que passa. Tu pode pedir, me faça uma segunda versão. Ele faz a segunda versão. Pede pra ele fazer a segunda versão. Isso eu testei também. Então, isso até foi o tema dessa palestra do professor, tudo mais. O pessoal se preocupa um pouco com isso, mas eu acho que talvez, né? E tá aberto esse tema, e quem diz que é impossível, que diz que não é um problema, eu voto no é um problema, eu voto no é uma situação, pra não dizer que é um problema. Talvez a gente tenha que começar a cobrar conteúdos nas faculdades, na escola básica também, né? Sexto, sétimo, quinto, oitavo, ensino médio, tanto faz, técnico, pedir trabalhos em formatos diferentes. Eu não tenho que pedir trabalhos no mesmo formato que eu sempre pedi. Se eu pedir, faça 5 laudas de um texto sobre tal coisa. O ChatGPT vai partir disso aí, né? E se o coleguinha pedir, ele é capaz de produzir um texto diferente, ele não produz igual. Então, não tem problema, nem plágio entre eles, né? Porque a ferramenta virou pros dois. Talvez eu tenha que, metodologicamente, pedir a tarefa diferente pros meus alunos e dizer, tragam isso com um diagrama que faça tal coisa, mais aquilo ali, e eu quero uma exposição de vocês aqui. Mas tudo vai ser apresentado? Não, é uma junção de mudanças de técnicas. Eu preciso que ele use. Uma coisa que esse professor comenta nessa palestra que aconteceu foi usar a ferramenta a favor. É que eu preciso perder tanto tempo, talvez buscando várias informações, ele pode dar uma informação mais mastigada, né? Então, de posse disso, eu consigo desenvolver a tarefa que eu ganhei, mas a tarefa não pode ser só obter aquela resposta. Por que isso? Ele vai fornecer, né? O Google também vai ter, talvez, em diversos artigos, né, links, mas ele, como tá tão sucinto, tão objetivo, diz, se eu botar isso aqui, foi a pergunta que o prof fez, isso aqui me resolve. Mas a tarefa não pode ser dizer o que é e dê características. Tem que ser, daqui a pouco, construa um modelo, me apresente uma imagem, um diagrama, algum
algum outro artefato que tenha que vir da tua criatividade, né? Aplique isso a um case, né? A um ramo de negócio da tua área, do cada curso, para que eu possa ver isso acontecer. Eu tenho que elaborar questões diferentes para os alunos, e a ferramenta vai ser um apoio. Contraponto disso, as pessoas vão se satisfazer com respostas curtas do ChatGPT, nunca mais vão ler um artigo, nunca mais vão ler um capítulo de um livro. Vocês concordam, né? As pessoas vão ler livros hoje bem difícil, inteiros, né? Livros inteiros, né? A parte nossa da computação, nós temos vários livros muito bons da base da computação, de banco de dados, são muito bons, sistemas operacionais são muito bons, são livros grandes, eu digo grandes, eles são maçantes. Enquanto os alunos que vão se formaram dos últimos 5, 10 anos pra cá, leram 3 capítulos de cada um desses livros. Não sei, porque são respostas pontuais, né? Tu busca uma resposta pontual. Importa não, o pessoal mais preguiçoso, um raciocínio diferente, entra em voga isso também. É um tema que a gente nem vai discorrer porque a gente não sabe a resposta. Pode mudar a forma das pessoas raciocinarem? Pode. Eu acredito que possa mudar a forma das pessoas raciocinarem, porque eu boto ali e ele faz. Sim. Vem bastante a figura de como o próprio comentou, de tu usou para fazer o roteiro do podcast. Isso eu acho extremamente válido, tu utilizar como um apoio. Eu tava assistindo um vídeo do Deschamps, que ele fala sobre tecnologia, e ele trouxe a figura do proxy burro, que é quando a gente simplesmente pergunta alguma coisa, e aí não precisa ser uma inteligência artificial do outro lado, pode ser simplesmente o Google. E a gente simplesmente copia e cola aquela informação. Não verifica a fonte, não verifica se aquilo realmente tem um valor, não adapta, não usa como um apoio. Isso eu tenho medo e vejo que as pessoas estão indo para esse caminho, tá? Elas estão só jogando lá, e o que o ChatGPT falou é verdade. Ou qualquer outra inteligência artificial. Aquilo é verdade. Elas não interpretam aquela informação. A gente tem uma ferramenta muito poderosa, né? Falando como pessoa desenvolvedora, isso otimiza bastante o nosso tempo, mas a gente tem que saber interpretar aquela informação. Se a gente só copiar, aí a gente cria o proxy burro, que traduzindo é um encaminhador. A gente simplesmente pegou aquela informação e colocou. E aí sim, essas pessoas que não interpretam, que não analisam as informações, bom, essas correm risco no mercado de trabalho. Vou pegar o exemplo do ChatGPT, aquela pessoa, amigo nosso da família, que só pega e compartilha no grupo do WhatsApp uma notícia. Sim. Esse é o proxy burro. Notícia falsa, né? Wikipedia. Ele recebeu, ele achou interessantíssimo o título e ele encaminhou no grupo da família e dos amigos. Ele não leu a notícia. Ele não sabe se é verdade. Ele não viu a data daquela notícia. Pode ser que tenha sido verdade há 10 anos atrás. O Wikipedia da época da escola, né? Qual que é a tua fonte? Wikipedia. Meu querido, mas tu nem pesquisou se o Wikipedia tava certo ou não. E pode se tornar isso pra algumas pessoas. Pode acontecer. Esse professor comenta nesse exemplo que ele disse, eu pedi um resumo sobre tal coisa com referências bibliográficas. E eu recebi com referências. Com referências. E ele monta ainda na EBNT. E ele disse, e em normas, vieram nas normas, e ele disse, eu fui conferir as normas. O artigo não existia. Teve um artigo que não existia. Aí qual é a questão? Ele achou a fonte buscando em outros conteúdo, e ele sabia que isso tinha sido tirado de uma referência que era essa, mas a referência é quebrada. Quer dizer que, na verdade, na real, naquele momento ele não pegou dali. Ele pegou de uma junção de outros lugares, e aí, só que naquele momento, se for pra ser técnico e racional, tá certa a informação? Ou não tá? Porque eu não tenho acesso ao original. Eu não consigo chegar no original. Acredito que por ter buscado isso faz sentido? Mas eu acredito já fica na fase do não tenho certeza se isso procede. Sim. Eu acho que o ChatGPT teria um bom outro podcast só sobre ele. É verdade. Posso só fazer um exemplinho de 30 segundos? Vocês pediram antes alguns exemplos. O Matheus falou dos bots. Bots é um termo comum pra todo mundo? Sim. Tá, bot vem de... Pra gente, né? Pra gente, talvez Bot vem de robot, né? De robô. Então é um robô automatizado que faz alguma coisa por nós. Aí tá um baita exemplo onde as IAs começaram a se destacar, na minha opinião, pro meio mais popular, né? Onde a gente acessa um aplicativo ou um site e quer pedir uma ajuda e eu posso ajudar? Posso ajudar? Né? E aí tu começa a conversar com aquele assistente virtual e conforme eu pergunto, eu pergunto. Nem todo mundo, vocês vão concordar, nosso nível de estudo brasileiro de ensino não é. Olá, boa tarde, como eu posso fazer? Eu gostaria de saber o status, a situação do meu pedido. Oi, tô com um problema, né? Quer saber como é que tá o status do pedido. As pessoas vão escrever errado, não vou formular a pergunta de maneira correta. Se vira nos 30, bot, dá um jeito. Aí acontece, faz a pergunta, ele tem que tratar essa pergunta. Pergunta, você quer saber sobre tal coisa? Opção A, B ou C ou D. Aí tu marca. Dali ele te dá o encaminhamento. Isso é uma árvore de decisão bem simples, tecnicamente falando, só que no final ele te pergunta. E aqui vem o aprendizado que o Matheus citou antes, a gente acabou não entrando muito nessa vertente, né? Ajudei? Aí tu diz sim, calibrou a máquina. Pronto. Ele pediu lá no início sobre tal coisa, eu conduzi ele por um caminho em que ele queria era isso
aqui. Bom, sabe, na próxima não preciso fazer 6 perguntas. Eu já entrego na terceira pra ele a resposta. Né? E faço isso uma vez e faço isso de novo e digo, eu queria saber sobre IPTU. Quem pergunta sobre IPTU deve querer emitir a guia, né? Março, abril é época de me pagar as guias do IPTU nos municípios brasileiros, né? Daqui a pessoa, 18, não sei o que, blá, 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 IPTU. Cliente, quer saber sobre IPTU, pensa o bot. Eu já vou oferecer. Você quer baixar a guia do IPTU? Daqui a pessoa me disser sim, eu ofereço o link, ele diz, eu pergunto se ajudou, diz que sim, cheio. Eu já sei que IPTU, a pessoa quer emitir a guia. Então, ele, de 6 perguntas que ele demorou pra descobrir, ele faz tantas calibragens que ele vai entender, eu posso cortar um pouquinho nesse caminho, oferecendo a segunda, terceira pergunta na minha proposição, já oferecer o link de guias para gerar o IPTU, ou se for o site de uma prefeitura. Aí ele tá aprendendo, né? Aproveitando o gancho, então, vocês podem explicar melhor essa diferença entre inteligência artificial e aprendizado de máquina? Eu acho que a gente pode separar em várias caixinhas ou círculos maiores e menores. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de um todo. A gente está falando da área inteligência artificial. Quando a gente fala de aprendizado de máquina, é um bracinho da inteligência artificial. Então, se a gente fosse pensar de forma visual, a gente tem uma bola gigante, que é a inteligência artificial, e uma bola um pouco menor dentro, dizendo aprendizado de máquina. No próprio aprendizado de máquina, a gente pode ter alguns formatos diferentes. E o prof. Fabrício pode complementar depois, mas a gente pode ter lá aprendizado supervisionado, não supervisionado, né, que é o ato de tu dizer que a máquina acertou ou não, que é o exemplo que o Fabrício acabou de comentar. O próprio ChatGPT, ele tem um joinha que tu pode dizer ajudou a resposta, ou dizer gera de novo. O gerar de novo já diz pra ele que, opa, não é bem essa linha que eu tenho que ir, tenho que calibrar para uma próxima. Aprendizado de máquina é ao meu ver, um dos gargalos que a gente tem quando a gente fala principalmente aí de classificação de imagem. A gente quer classificar quantos cachorros tem em um banco de imagens com 50 mil imagens. Bom, alguém provavelmente vai ter que dizer se a IA acertou ou não. Imaginem para 50 mil imagens. Então, é uma área que ainda eu vejo que está evoluindo para as máquinas conseguirem aprender conforme elas são utilizadas. Essas mesmas de gerar imagens, né? Ano passado eu fiz aquela dos avatares que ficou famosa, que eu esqueci o nome também. Tu manda 20 fotos e ela gera lá, sei lá quantos avatares para ti poder utilizar. É uma inteligência artificial que ela tem problema em gerar mãos ou gerar outras partes do corpo. Por quê? Porque as pessoas mandam fotos, elas mandam selfies. Elas mandam do peito pra cima. Se tem alguma que tem que gerar alguma mão, ela não aprendeu como é que é uma mão. O mecanismo é calibrado com um monte de imagens daqui pra cima. Não tantos como essas. Isso, e aí ela acaba gerando uma mão com 4 dedos. Se pegar a própria do Papa que ficou famosa e olhar a mão dele, ela tá deformada, que justamente a IA não foi calibrada, ela não foi treinada, ela não aprendeu a gerar aquela informação. É também nesses momentos que a IA tá um pouco descalibrada que acontecem descobertas interessantes. Se uma IA nunca gerou, por exemplo, uma imagem de um foguete, ela não sabe dizer o que é um foguete. Então ela vai tentar gerar com alguma informação que ela encontrou. Pode ser que ela gere alguma coisa diferente. E aí gera o conhecimento, que a gente estava falando antes das vacinas e coisas do tipo. Pode ter uma combinação muito estranha que ela não faz ideia o que é e acha aquela solução. Ela dá uma proposição. Que ninguém pensaria. Que ninguém pensaria. Porque ela juntou peças de maneira diferente. Vocês já tiveram que passar por algum portal de autenticação, acho que web normalmente, onde ele peça, identifique a faixa de segurança ou os semáforos? Os carros, ou os carros. as montanhas. O que é montanha? Os pandas de bicicleta. Aí tu pensa, computador bem burro, eu sei o que é uma bicicleta, tu não sabe? Sabe o que estão fazendo? Classificando imagens. Sim. Só classificando imagens. Ele não tem certeza onde é o semáforo, onde é o panda, onde é a árvore. Aí tu diz aqui, ele diz boa. Agora eu sei. Daí mas ele pergunta pra várias pessoas, é porque ele vai pegando estatisticamente e vê. Oferecia essa imagem pra 1000 pessoas. Quantos disseram que o semáforo é ali? 85%. Deve ser um semáforo aquilo ali. Deve ser um semáforo aquilo ali. Então eles terceirizam a classificação de conteúdo muitas vezes. Vão ouvir muito, o pessoal adora falar de termos em inglês, né? Mas acho que às vezes vale a pena preservar a fonte, né? De machine learning, que é só traduzir a aprendizagem de máquina. Vão ouvir falar bastante do deep learning, que é a aprendizagem profunda de máquina. Porque, simplesmente, meu Deus, me dá uma mão. Mais volumes de dados, né? Acho que é o maior volume de dados para processar o aprendizado. Mais quantidade de neurônio na rede. Na rede, mais camadas na rede. Porque quando eu tenho um X volume de dados de imagens, 50 mil cachorros, tá, se fosse 50 milhões. Eu consigo 50 milhões de imagens. É mais tempo de máquina de processamento. Mas quanto tempo?
10 anos? Eu não tenho 10 anos pra esperar pra achar os cachorros. Não dá, né? Então, é um primo próximo ali do Big Data Analytics, né? O grande volume de dados analíticos. Eu tenho vários dados, eu tenho que classificar, eu tenho que identificar, e imagens são onerosas, né? Então, nós temos um ônus para as imagens hoje em dia, que tá bem evoluído, mas nós temos um ônus bem grande, porque o aprendizado supervisionado que o Matheus falou foi, eu tenho 50 mil cachorros, base de animais, eu quero achar os cachorros. Alguém vai lá e classifica 1000, passa a imagem, eu digo, isso é um cachorro, isso é um cachorro, isso é um cachorro, isso é um cachorro, e aí atenta, cada assim que eu digo, ele vê o que essa imagem tem de padrão. Um negócio que parece um pelo, que me disser que é pelo. Pensa em IA sempre pensando, que é pelo, rabo, mas meu Deus, que não tem rabo. E eles querem cachorro, né? Tem rabo, cachorro com rabo cotoquinho, né? Mas eles querem um cachorro, então é um cachorro, né? Tem mais um desses. Então, tem uns que tem pequenininho, X%, tem uns que tem rabo grandão, certo? Tem uns que tem um focinho comprido, uns que tem focinho comprido. Então tudo isso é cachorro. Né? Parece a foto de um pássaro, pergunta pra IA o que é. A IA responde, é um cachorro. É um cachorro. Com base em tudo que vocês me disseram, isso é um cachorro. Ele começa a comparar uma base calibrada por um ser humano. O Google faz bastante isso, tá? O Google, o Facebook, o Microsoft, né? Eles também fazem isso. Eles calibram vários conteúdos que nós temos hoje, tá? De classificação de conteúdo, de dado. Para o quê? Para que depois a IA possa inteligentemente, tendo aprendido o que é um texto A, o que é um texto B. Eu me senti ridículo e muito burro quando o Google... É que você tem que entender que em 93, 94, quando a gente começou a mexer com computação digital, em 95 eu entrei na faculdade, né? Não tinha um Google pra tu botar assim, tinha o Alta Vista e o KD, tá? Então tu botava uma expressão e não buscando pelos todos os sites do mundo e trazia resultados. Então não tinha tudo conectado. O número de sites era medido na casa de milhares. Não tinha milhões, bilhões de sites. Então eu não achava. A gente se sente um pouco burro, não sei vocês, quando vocês começam a digitar o nome, eu quero saber o que é. Ele se escreve tal coisa, eu disse, isso aí que eu Como é que ele completa, né? Ele completa porque tu começou a digitar. Se eu sempre brinco em aula que se botar, tem aquele ator famoso, Arnold Schwarzenegger, né? Se botar Arnold, ele completa. Schwarzenegger. Fica a sugestão para os ouvintes de ouvir os engenheiros do Google falando sobre essa funcionalidade. É que eles dizem que é mais importante entregar isso de forma rápida do que o resultado das buscas depois. É mais satisfatório tu ver sendo autocompletado. E aí tu fica, cara, mas não sou só eu que tô pesquisando isso aqui, entendeu? Tem uma palestra do engenheiro do Google que ele explica isso, né? A gente queria fazer rápido, daí o Google joga isso na nossa cara que ele achou tantos milhões de resultados em tantos milissegundos, né? Daí nessa funcionalidade que o Matheus tá falando, eles fizeram assim, a gente quer que seja instantâneo. Daí eles começaram a fazer de forma instantânea. Eles disseram, a gente fizer antes da pessoa terminar de digitar. E o foco deles era um só. E é tão tosco. E um trabalho de engenharia de software fenomenal, babilônico. Tem que dar a impressão que eu vou adivinhar o que a pessoa vai digitar. E ele consegue, ele faz exatamente isso, né? Bom, nem tudo é perfeito, né? A gente falou um pouco já sobre isso, mas acho que a gente pode se aprofundar que a inteligência artificial é utilizada e aplicada por pessoa, né? Ela existe, mas são as pessoas que usam ela. Embora ela tenha muitas aplicações positivas, também apresenta alguns dilemas éticos, né? Um desses dilemas é o viés algorítmico, que ocorre quando o algoritmo é treinado com dados tendenciosos, o que pode levar a resultados injustos ou discriminatórios. Quais outros pontos a inteligência artificial pode ser prejudicial ou antiética até? A gente precisa debater um pouco sobre a origem das informações e sobre como as pessoas utilizam aquela ferramenta, como as pessoas treinam. Quando a gente fala, por exemplo, de viés, algoritmo e tudo mais, a gente acabou de falar de aprendizado de máquina, a gente tem que lembrar que quem provavelmente está mandando informações para IA é um ser humano. Então é aquela pessoa que está ensinando algo, não vou dizer incorreto, que talvez na cabeça da pessoa lá em Nárnia seja correto, né? Mas que ela está ensinando aquilo para a inteligência. E aí como que a gente separa isso e classifica em caixinhas de ético e não ético? Tem coisas que são simples, racismo, não ético, ponto, fácil. Eu posso ter uma opinião sobre determinado político, né? Vocês comentaram que teve um podcast de política que ficou um bom tempo. É minha opinião, pode ser que outra pessoa tenha uma opinião adversa. E aí o que eu classifico como ético ou não ético, como discurso de ódio, como fake news sobre essas informações. Então a gente entra numa seara que nem a gente sabe definir. Estava acompanhando lá a votação da PL, eles estavam falando sobre aquilo e a minha dúvida era justamente essa. Como que a gente vai separar em caixinhas se a gente nem sabe o que é cada caixinha? A gente vai dizer que aquilo é fake news, mas pode ser opinião. Como é que a gente classifica? E isso a gente leva em grande escala para a inteligência artificial. Né? Um grande processamento de dados com um grande potencial
muitas pessoas utilizando, e aí sim tem que ter discussões, tem que ter formas aí de evitar que aquela inteligência tenha um viés que vai ser prejudicial para algumas pessoas ou para um conjunto de pessoas. E aí volta aquele exemplo do bot lá do Twitter, que conforme as pessoas iam utilizando, ele foi aprendendo e virou nazista. Tanto que se pegar o ChatGPT e tentar insinuar algum desses assuntos, tentar conversar, ele já corta logo no começo. É polêmico. Eu acho que a gente deve se preocupar, porque hoje o que tem assolado um pouquinho, o ChatGPT foi só o disparador dessa história toda, porque ele gera imagens conjunto lá com o Midjourney, ele gera conteúdo, ele gera textos, ele gera receitas de comida, ele gera vários conteúdos e, nossa, mas tá, ele resolve fórmulas, pedir trechos de algoritmos, ele gera algoritmos, ele gera trechos de código-fonte com uma certa facilidade, né? Nós até aí falamos esse dia, falava pro professor Mori que no final dessa palestra vão ter que pedir alguns exercícios diferentes, porque é normal em algoritmos, no primeiro componente do curso, no Critério também é um dos primeiros, nós pedimos, de início, depois que viu isso, aquilo, faça um algoritmo que leia 2 idades e diga quem é a pessoa mais velha. É para trabalhar a leitura de dados e o operador relacional, maior e menor. Se essa idade é maior do que essa, então essa pessoa é mais velha. Se não, é importante ver isso no código e explicar e para você entender. O ChatGPT faz isso em milissegundos. É um exercício que para ele é trivial, né? E se eu vou pedir isso como exercício para fazer uma nota, que não é, nunca é, na verdade, eu até que tá pronto. Mas tu entendeu o que é? Não interessa, tá aqui. Não é isso. Então, tem coisas que ele gera muito fácil, não tem a calibração, não tem a fonte. Acho que carece de uma atenção ética quanto ao uso dos algoritmos. Sim. Como? Acho que ninguém tem essa resposta. A carta que foi publicada, o Matheus bem colocou antes, tem com certeza um viés mercadológico. Tem empresas que não se sentiram tão à vontade e competitivas no mercado quanto em relação ao OpenAI. E por isso acharam, não, esse negócio aí nós podia dar uma parada aí, né? Ou diminuir por 6 meses. Não é parar, mas diminuir por 6 meses. Por quê? Porque temos que ver, não sabemos o que pode acontecer. E nós não temos uma IA tão eficiente assim também. Bom, então de uma coisa certa, né? É fundamental que as empresas e os governos que desenvolvem sistemas como esse sejam transparentes e responsáveis, né, em sua construção e com seu uso. Então a gente já entendeu o que é a inteligência artificial, a gente trouxe alguns exemplos, aplicações até o nosso cotidiano e também os efeitos negativos que elas podem ter. Mas então qual é o futuro da inteligência artificial? Quais são as possibilidades e os desafios aí que estão por vir? Se fizer essa pergunta por ChatGPT sem a parte final de quais são as opções, fizer essa pergunta, ele disse, eu não faço previsões. Ele responde, eu não faço previsões. Eu acho que é uma pergunta bem ampla também de ser respondida. Eu não tenho uma resposta, mas eu acho que cada vez mais a gente vai caminhar, principalmente para esse lado da saúde, né? A gente vai ter algumas mudanças na forma que a gente transmite a educação, transmite conhecimento, como o próprio Prof. Fabrício comentou, a gente vai passar por novas inovações, algumas coisas que talvez hoje a gente ache fenomenais, sei lá, o Midjourney, o próprio ChatGPT, talvez tornem-se obsoletos ano que vem, mês que vem, a gente nunca sabe. Mas eu vejo que a gente vai continuar evoluindo e ter cada vez mais sistemas autônomos. E não é aqui excluindo o ser humano, mas é talvez dando capacidades aí para o ser humano trabalhar um pouco mais do seu intelecto, com fazer ações que a inteligência artificial não vai conseguir fazer. O próprio Prof. Fabrício comentou numa aula do CRI, se eu puder mandar um robô a 20 mil pés de altura lá para cortar um fio, eu vou mandar um robô, porque se ele cair, eu só mando outro. Mas se cair um ser humano, é uma vida que eu perdi. Então, eu acredito que a gente vai ter cada vez mais sistemas autônomos. Os carros estão vindo aí com cada vez mais frequência, né? Alguns anos atrás a gente via, o carro autônomo bateu, agora é difícil a gente ver que ele bateu. Ele está prevenindo acidentes. Eu estava vendo um vídeo de um carro da Tesla que eu achei fenomenal, assim, que ele percebe que vai ter um acidente, ele acelera, né? Ele toma a decisão se ele tem que ficar parado, se ele tem que acelerar para sair daquele acidente e protege, assim, a vida de quem está no outro carro e de quem está naquele próprio carro também. Eu vejo que a gente vai ter evoluções aí, sistemas de entregas, várias outras coisas. Pode ficar um pouco distante no Brasil, né? Porque eu vejo que a gente tem bastante infraestrutura para evoluir ainda. A gente tem que primeiro ter acesso à informação para depois poder ter esses sistemas autônomos. E acredito, e eu defendo bastante o software livre, enfim, que a gente tenha que caminhar aí por um caminho que talvez libere
como as coisas funcionam, pra gente entender melhor como aquele troço tá funcionando. A gente evolui com isso, né? A gente evolui, a gente descobre como aquilo funciona e pode propor melhorias para aquele sistema. E também a gente começa a cortar alguns debates, né? Se a gente souber como determinada inteligência funciona, como determinado sistema funciona, a gente tira alguns debates da mesa, né? Coisas já não são mais debatíveis porque tá lá mostrando como aquele negócio funciona. Então eu vejo por esse caminho, assim, torceria fortemente pelas empresas abrirem um pouco mais sobre como funciona, como aquele algoritmo encontra as informações e continuar evoluindo, para cada vez mais a gente ter sistemas autônomos que vão dar uma qualidade melhor de vida pra gente, né, e para as pessoas, enfim, poderem trabalhar no ar-condicionado, poderem trabalhar com o seu intelecto, né, e deixando outras atividades lá para a inteligência artificial. Eu faço as minhas palavras do Matheus aqui, concordo com o gênero, número e grau. A gente tem que tentar enxergar as coisas com o coração doce, né? Que isso pode nos ajudar. Vai ter maldade? Na sociedade é assim, né? O próprio tema que foi nossa discussão, nosso carro-chefe inteligência artificial, é falar de um mecanismo que nós inventamos para simular o pensamento humano, né? Para raciocinar da mesma forma, mais rápido, melhor, diferente. Aí vários adjetivos poderiam se encaixar aqui, cada um com seu debate. Então, se todo mundo olhasse pro lado bom, a gente só teria ganhando, né? Então, encaixar com a tua pergunta de antes, que é da ética, né? A gente só teria ganhar, só que a gente sabe que não é assim que funciona. Então, por que não pensar em conforto? Por que não pensar em outras formas de usufruir da nossa vida de maneira mais eficiente, né? Financeiramente, energeticamente, ocupar o nosso espaço de entretenimento e saúde de maneira melhor, né? A gente faz várias coisas bacanas pelo smartphone porque elas são legais, são digitais, são não sei o quê. Mas a gente olha como um lado positivo da história, né? Ela tem só a melhorar a nossa vida, né? Mas ela tem que ficar alerta com todos os malefícios que ela pode. Tem muita coisa boa pra acontecer, carros autônomos é breve, entregas autônomas é breve, né? Mecanismos mais inteligentes nas casas inteligentes é algo para um curto prazo, extremamente curto prazo. Agora, descobertas mais mirabolantes, poder conversar, os assistentes pessoais, Alexa e etc, são exemplos que já estão nas nossas casas, não é pra logo, já passou. Então a gente tem muita coisa pra curto prazo e algumas pra médio e algumas que a gente não sabe quando vão acontecer. E pensar em como regular tudo ser... Regulação é um nome bom, né? Tudo ser ético, tudo ser justo, né? Tá dentro de algo que não ofereça perigo também pras pessoas. Bom, gente, é isso. O episódio já tá acabando. Professor Matheus, muito obrigada pela conversa. O bate-papo foi ótimo. E é bom entender um pouco mais sobre a inteligência artificial e tudo isso que a gente comentou aqui hoje, né? Daria pra falar horas e horas sobre o assunto. É um assunto que a gente gosta de conversar, a gente gosta de falar sobre qualquer coisa de tecnologia. Eu e o Matheus, particularmente, conversamos bastante sobre isso, qualquer tipo de assunto. E é uma coisa que nos cerca, né? A gente respira tecnologia. Por mais que algumas pessoas possam viver em negação, mas tudo que nos cerca hoje é tecnológico, praticamente tudo, só que vive realmente no meio do mato, sem tecnologia alguma, mas fora isso, tudo que nos cerca é tecnológico e eu acho que nos promove uma melhor qualidade de vida se nós entendermos isso, do que isso pode nos ajudar, né? Então, obrigado pelo convite a vocês, espero que tenha sido bom o papo também, pra quem for ouvir, né? Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente aqui na Univasf, que a gente tem o maior prazer de responder a mais perguntas. Faço das palavras do Fabrício as minhas, até pra ser breve, e tem muita jornada ainda para debater sobre inteligência artificial. Acho que cada vez mais vai ficar na mídia agora e eu acho que tem que ser debatido, principalmente quando a gente fala a nível de educação, né, e a níveis éticos. Mas agradeço aí o convite, a oportunidade, e é sempre bom a gente estar falando sobre coisas que a gente gosta. Isso aí, então. E para quem nos ouviu até aqui, também muito obrigada e aproveite para assinar a nossa newsletter para receber um e-mail sobre cada novo episódio. O link univasf.br/podcast está disponível na descrição aqui do podcast e também aproveite e nos siga no Spotify. Até o próximo episódio. Desenrola aí!